Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos. Sou o irmão Jun e é um prazer estar aqui falando com vocês, falando sobre a criação do universo, ok? Então nós separamos aqui, pessoal, a mitologia, os mitos das culturas, onde se conta sobre a criação do universo, a criação dos animais, a criação dos homens. Bom, não vamos falar muito profundo sobre cada deles, mas vamos trazer aqui para vocês algumas informações sobre os mitos de cada continente, de cada lugar. Então vamos lá, vamos começar pelos Maia, ok? O mito da criação Maia, né? Os deuses criaram os animais, né? Mas também criaram o ser humano, né? Ou seja, o primeiro ser humano, o deus Maia criou e ele não conseguiu, não tinha alma e ele desmoronou, ele caiu, então ficou como um boneco sem alma, ok? O segundo ser humano foram feitos de madeira, ok? Mas sem alma, ok? Na terceira tentativa, os seres humanos foram feitos de milho e aí tem alma e inteligência, ok? Então nós estamos falando sobre a criação Maia. Então a criação Maia fala que primeiro o primeiro homem a ser criado foi de barro, não deu certo, desmoronou, caiu os pedaços. E o segundo ser humano a ser criado foi de madeira, mas ele não tinha alma. E já na terceira tentativa foi feito de milho, ok? E aí tem alma e tem inteligência, ok? Então esses mitos você pode encontrar num livro, né, no livro Popol Vuh, que é o livro sagrado segundo o segmento do homem, né, da tradição maia. Segundo os deuses, criaram a terra, o céu e depois os animais, pesado e os mais leves. Contudo, querendo adoração e reuniram esforço para construir o ser que era capaz de falar. Então os deuses maias criaram aqui os animais da terra, os animais pesados, os animais que voam, ok? E aí eles queriam ser louvados, e aí eles se ajuntaram para criar um ser que falasse, ok? De acordo com o registro, né, os experimentos eram feitos inicialmente com lama, mas foi algo falho. Em seguida, desidrataram, né, incluíram madeira para dar sustentabilidade no corpo, mas isso também não funcionou, gerando a fúria do dilúvio. Porém, a última tentativa foi milho e água, criando carne humana, falando, mas temeram a perfeição da criação. Ou seja, eles tentaram de qualquer maneira de fazer com lama, tentaram fazer com madeira e agora usaram milho e água para criar o ser humano, mas tiveram um pouco de receio, ok? Mitologia grega, vamos na mitologia grega. O mito grego da criação, o deus Caos, né? O deus Caos originou Gaia é a terra, Urano é o céu, Ponto, que é o mar. Gaia e Urano, por sua vez, né, geraram os titãs, os ciclopes e os hecatúgiros. Os titãs foram derrotados pelos deuses no Olímpios. Acho que todo mundo já conhece essa história aí. Crono e Reia geraram Zeu, Poseidon e Hades, que são os deuses mais conhecidos na tradição judaica, na tradição grega, ok? Desculpa aí, pessoal. O mito da criação na Grécia Antiga também marca a origem do universo, retratada naquele tempo de um vaso cósmico, e manifestaram-se os deuses Gaia, Hero, tendo Gaia o destino de virar o lar divino, e com isso Gaia deu a luz ao deus Urano e Coiano e os deuses, né? Em casalamento se formara a criação,
Então os deuses, né, fizeram relação sexual entre si e aí geraram a criação humana. Diversas batalhas depois do universo se dividiu. Z, descendente de Gaia, com Urano, se tornou governante supremo. O titã Prometeu encarregou-se da criação humana, enquanto a deusa Atena concedia a vida. Prometeu carregou Epimeteu e da habilidade de qualificar diferenças e essas criaturas para que pudesse sobreviver. O titã e o homem acabaram punindo Poseu, já que Prometeu queria que o homem a semelhanças perfeitas dos deuses. E nisso o Deus Supremo criou Pandora, uma mulher com forma de castigo. Uau! Olha aí. Uau! O que nós temos aqui, pessoal? Acho que todo mundo, para quem já leu, sabe muito bem o que é Pandora, o que é, enfim, não vamos cair muito aqui dentro aqui. Mas, enfim, Prometeu é o homem que ajudava, né? Que ajudou o ser humano, deu fogo ao ser humano, criou o ser humano, e Deus não gostou muito disso. E Zeus, para castigar a raça humana, enfim, para fazer diferença, criou Pandora, né? Pandora, uma mulher com forma de castigo, para castigar a raça humana, a raça homem. Mandou e criou Pandora. Cultura África, Yorubá, cultura Yorubá. Urubadare é a suprema divina criatura. Enviou o Batelá para criar a terra e o humano e deu vida à criação de Obatalá. Obatalá moldou seres humanos com terra e água. A diferença em relação entre os outros mitos foca na intervenção dos seres superiores, a cooperação entre as divindades. O mito da criação na cultura urubá relata que o deus Urum, Deus Supremo, criou tudo aquilo que existe. Cada peça existente no universo foram criado conforme a sua força de vontade, sendo um pedaço dele. E isso inclui todos os deuses, já que Urum, acho que é Ilurum, também conhecida como Orundurari, é a força suprema da vida. Em relação à criação da humanidade, o mesmo encarregou Oxalá de modular a figura humana. Oxalá experimentou o ferro, madeira, mas os materiais eram muito rígidos e a pedra tornou o homem frio. A água acabou não dando forma definida ao homem e o fogo consumiu o fruto da criação. Pessoal, também para quem vai se aprofundar aqui mais nessas culturas, aqui também fala sobre a cultura da cobra, ok? Que a cobra iludiu a mulher, também conta sobre isso também, pessoal. Não vamos nos aprofundar aqui, só quero contar os mitos de onde conta isso, ok? Beleza? Deixa eu aqui, pessoal, que eu vou dar uma saidinha aqui para olhar a panela de pressão, pessoal. Já volto, beleza? Bom, vamos lá, pessoal, voltando aqui. Eu tô cozinhando, pessoal. Infelizmente é assim mesmo, o irmão Gil é desse jeito, o barulho tá dando a melhor escova de chavarão. Bom, vamos lá, pessoal. Bom, falamos do mito dos Maia, ok? Falamos da mitologia grega. Falamos agora da mitologia Yorubá, da África.
Agora vamos falar da tradição judaica. Fala assim, os judeus, né? Da tradição judaica. A história da criação da humanidade é compartilhada em muitos pontos entre os judeus, judeus e cristãos. No Antigo Testamento, o livro Gênesis mostra a criação do mundo pelas mãos de Deus em uma semana, 7 dias, em soma, né? E ele foi e deu lugar a um lugar vazio na existência para todo mundo, com as leis naturais que nós conhecemos agora, ok? Então, num lugar vazio, onde não havia nada, Deus cria tudo isso que nós temos hoje. Uau! Até uma coisa muito engraçada que fala assim, se tirar todas as luzes do universo, o que fica? Fica a escuridão, né? Fica a escuridão. Bom, não fica a escuridão, fica nada, fica um grande vazio. Uau! É isso que Deus traz para nós. Bom, vamos lá. Dentre os efeitos dos mitos da criação, né, na tradição judaica, Deus fez a criação do universo em sua forma física e energia, separação da luz e das trevas, criando equilíbrio sobre a luz e a escuridão. A Terra em seu estado bruto, né? No estado que nós vimos, que não tinha nada, no seu estado bruto, ok? Propício à vida, ok? Num estado daquele jeito, a gente fica assim pensando, só Deus mesmo para dar vida a todas essas coisas, fazer essas coisas brotarem. Divisão da abundância de água e terra seca, criando vegetação e oceano. Modelagem, né? Modelar o Sol e as estrelas e seu próprio espaço, ok? Então Deus vai cria o Sol e as estrelas, dando eles os seus lugares nesse ponto vazio que a gente tem aí chamado universo, ok? E por fim, os animais, especialmente o homem, que foi criado do pó. Contudo, vendo a sua solidão, né? Deus vendo a sua solidão, Deus criou a mulher a partir da costela dele e fez a sua companheira, ok? Baruch Hashem. Não vamos entrar muito em detalhes, tá? Falei para vocês que nós não vamos entrar muito em detalhes, eu só quero contar aqui alguns mitos para vocês, ok? Mito do Tupi-Guarani, nosso mito brasileiro, Baruch Hashem, Deus nos abençoe. O mito brasileiro que ninguém conhece, eu sou um brasileiro aqui, mas ninguém conhece sobre esse mito. Na mitologia da criação indígena, as lendas Guarani apontam o deus Tupã como o grande artesão da vida. O deus Sol recebeu ajuda da deusa Lua, Araci, descendente da terra, até a região da Araguá e no Paraguai. Uau! A partir desse ponto, ele colocou a face da terra e tudo sobre o que está em cima e embaixo dela. No mesmo instante em que as estrelas foram posicionadas nos lugares onde estão, bem como os outros astros, é dito que numa cerimônia tem construído as estátuas de argila do homem e da mulher, receberam o elemento da natureza, e assim ele soprou a vida. O Deus os deixou junto ao espírito do bem e do mal. Cara, é muita coisa para a gente estudar. Aqui um mito tupi-guarani que nenhum brasileiro vai te contar. Desculpa dizer aqui bem claro para vocês.
Acho que nenhum professor de teologia contou isso para vocês na igreja de vocês. Desculpa dizer aqui, ok? Então nós temos que Deus criou todas essas coisas e nessas cerimônias Ele criou o ser humano, o homem e a mulher, que eles receberam os elementos da terra assim que soprou a vida nele e o deixou junto ao espírito do bem e do mal. Será que tem 12 espíritos? Será que é isso? O anjinho aqui, o capetinho aqui. Tá vendo como as coisas uma coisa puxa a outra? Os mitos. Vamos agora falar do mito aborígene, que é a Austrália, né? A Austrália. Vamos lá. Bom, o mito do sonho, né? O tempo do sono descreve que a criação, a ancestralidade dos seres ancestrais molduraram a terra e criaram a vida. E nessa tradição, tudo que conecta as pessoas, animais e terra e ancestrais. A história da tradição passada através de geração. Diferença em relação a outras culturas em face na ancestralidade e continuidade em vez da criação da existência. Ok? Uau! Cara, é muita coisa para quem gosta de estudar. Uau! Mitologia Maori, Nova Zelândia. Pessoal, vocês estão vendo aqui que são continentes um longe do outro. São pessoas que nunca se viram, tá? Pessoas que não tiveram comunicação uma com a outra. Vocês estão vendo como funciona lá, né? Para quem, aonde está os Maia, aonde está o Brasil, aonde está a Grécia, aonde está o judaísmo, aonde está ali a Austrália. E agora o Maori vai falar para nós aí, que é a atual Nova Zelândia. Fala assim mesmo. Decore, o vaso primordial, deu a origem a Reginu e Papatucanuco. Reginu e Papatucanu eram inseparáveis. Os filhos deles viviam na escuridão entre ambos, e os filhos decidiram separá-lo, criando o espaço e a luz. Caraca, não, é muito para quem gosta disso. Dessa aqui é maravilha. Então nós temos dois seres que eram inseparáveis e decidiram se separar, e criando assim o espaço e a luz. O interessante é pensar que nesta cultura há um vazio inicial, depois preenchido pelas figuras sagradas, como outra mitologia apresentada a ideia da criação atualista. Vazio, cheio, sim, não, bem e mal. Uau! É muita coisa, pessoal. Isso aqui, pessoal, eu estou só dando assim rapidinho aqui para vocês entenderem, ok? Mas quando a gente vai estudar cada um desses separados, é muita coisa. O mito Navajo atual, que é os Estados Unidos, vamos lá. Nesta mitologia, a origem indígena pré-colombiana, o mundo almeja com molas sagradas, símbolos de energia vital. Os primeiros seres eram insetos, transformaram em ser humano por deuses. Há dois deuses principais, a estrela da manhã e a estrela da noite. Considerando o equilíbrio entre o ciclo da criação e destruição, a semelhança com a cultura maori, quando a criação atualista e a interação entre as divindades.
Uau! Mitologia nórdica. Nessa mitologia, o mundo surge do vazio entre Nefni, que é o gelo, Muspelheim, que é o fogo. Uri, o gigante primordial, nasce do encontro entre gelo e fogo. Odin era o irmão Odin e irmãos Matuim e cria o mundo com o seu corpo. Os humanos são criados a partir do tronco da árvore por Odin. A mitologia nórdica acreditava que a Terra fazia parte de um disco cósmico, junto com os outros reinos, Asgard, terra dos deuses, Jotunheim, terra do gigante, Nefre, a terra dos mortos, governada por Hel e Ela, ou Ela, né, a filha de Odin. Observando a construção desse disco, é possível fazer paralelo com outros mitos, ok? Falando ainda da tradição nórdica, né? A formação geográfica dos planetas. Vamos aqui falar aqui. A partir do plano representado semelhante, basta o ponto estratégico da Terra. A Terra do gigante seria representada pelos polos, enquanto a Terra seria o local dos mortos, né? A Terra inferior seria ali o local dos mortos. Por outro lado, o sul seria o lugar dos trópicos, seria a Terra do gigante. Após vida, né, a figura da Terra, mesmo estando esse esquema do disco, né, indicando a representação após vida, a humanidade. Caso Asgard seria a imagem do céu com os deuses, enquanto Niflheim seria o Impo ou inferno, e Midgard, que é a Terra, estaria no meio dentre os dois, ok? Então nós estamos aí nessas duas coisas aí. Asgard lá em cima, Neflheim embaixo, e nós estamos no meio dessas duas aí. A criação, do modo geral, não se indica com detalhe, contudo, surge a coisa mais esclarecida e difundida seria a existência simultânea dos 9 reinos, a qual a Terra se encaixa. Isso acaba abrindo margem para a introdução de teorias, conexão com as outras culturas e outras histórias, ok? Deixa ali dar uma olhada de novo na panela, pessoal. Bom, vamos lá, voltando, pessoal. A panela de pressão estava no fogo, pessoal. Então vamos lá. Mitologia persa, vamos falar um pouco da mitologia persa. Fala assim: já na mitologia persa, Horus seria um mestre e escultor do mundo a qual conhece. O mito da criação indica o próprio Sol e era os seus olhos, tornando-os uma divindade onisciente. Em relação aos céus e às estrelas, esses faziam parte das suas vestimentas, enquanto as águas era sua esposa. O mesmo acabou criando 2 divindades menores, sendo parte deles e responsáveis por setores da criação. Ademais, ele e as suas divindades possuíram contraparte malignas para equilíbrio da existência. Mitologia persa fala isso, né, pessoal? Mitologia babilônia fala assim: aqui um abismo,
Um abismo sem forma definida se enrolou nele, mesmo para alcançar o processo de alta criação. Nisso gerou An, Deus do céu, Antu, deusa da terra. A união consciente entre esses deuses foi dado vida, elementos vitais para a existência, incluindo a humanidade até emoções. Mitologia hindu. O deus Brahma nasce do hindu cosmo, cria Oshino e Shiva. Vishnu mantém o universo e Shiva destrói e recria. Brahma, Vishnu e Shiva formam a Trinitite, acho que é a Trindade, divindade suprema, acho que é isso, né? Um círculo cósmico da criação, preservação e destruição. Bom, para quem já estudou aí sobre os hindus, né? O deus Shiva, ele destrói e constrói novamente. Bom, não vou entrar muito em detalhe aqui, estou falando aqui onde fala sobre isso, ok? Na mitologia chinesa, Pangu nasceu de um ovo cósmico, separa o Yin, que é a terra, e Yang, o céu, né? Já ouviu falar sobre Yin e Yang, né? Então você já sabe agora. Pangu cresceu separando mais a terra e o céu. Quando Pangu morreu, o seu corpo formou os elementos da natureza, seres humanos. A deusa Nuar cria os seres humanos do barro amarelo. Pangu e Nuar descartam-se com a divindade criadora da mitologia chinesa. Na mitologia chinesa, a origem do universo teria acontecido graças à intervenção da deusa Nuar. Ela é reconhecida como a deusa criadora, mãe, protetora, irmã e, é claro, como imperatriz. De modo cuidadosamente, ela começou a criação do universo, sendo visitada